Boa tarde a todos, meu nome é Alcimar, eu juntamente com o Alderi vamos conversar um pouquinho hoje de manufatura com ênfase no bloco K, que é o livro de controle da produção e do estoque. Eu vou fazer a primeira parte, que é a legislação, em seguida entra o Alderi com alguns conceitos da parte de manufatura. Esse evento é direcionado a todos, independente da linha de produto, são conceitos e é aplicado a todos, independente do sistema que você está utilizando. Bem, como havia falado, meu nome é Alcimar, eu coordeno a equipe de consultoria tributária de Joinville e hoje a gente vai vou apresentar primeiro a equipe de consultoria tributária, falar da evolução do projeto da FD ICMS-PI que o bloco K faz parte, falar do bloco K, um pouquinho da legislação, alguns pontos de atenção que entra a parte do Aldérico também. Essa equipe de consultoria de segmento, só para vocês saberem o que a TOTVS faz pelos seus clientes também, é uma equipe que foi montada internamente, com o objetivo, ela presta serviço interno para os analistas, não presta serviço, não é uma consultoria direcionada a cliente, mas o seu ponto principal é fazer a interpretação e esclarecer dúvidas fiscais, ou seja, quando vocês abrem algum chamado aqui para TOTVS, e esse chamado fala de alguma legislação que o pessoal técnico não conhece, ou vocês questionam alguma regra do sistema que está divergente em relação à legislação, vocês mandam a legislação, o pessoal técnico nos aciona internamente, a gente lê, interpreta, vê o que é correto, quando tem uma definição na legislação, e devolve para eles numa linguagem, vamos dizer assim, entendível, uma linguagem fácil de entender. Além disso, essa equipe é responsável pelos eventos fiscais, participa também das reuniões do GT48, juntamente com as empresas do projeto piloto. A gente entra como participante, então a gente depende das empresas piloto, as empresas piloto que fazem parte do projeto SPED participam e a gente entra junto como desenvolvedor de software. Além disso, a gente tem o espaço fiscal, para quem conhece, fica na página de suporte, tem um espaço fiscal que é um espaço direcionado às partes fiscais. Então lá você consegue ver, você consegue ter um calendário das obrigações, você consegue ter as obrigações são atendidas pelas linhas TOTVS, Além disso, ainda tem um portfólio de todas as obrigações que são atendidas pelas linhas de produto TOTVS, inclusive separado por linha de produto, estado, chegando até a município. Temos também uma atualização diária, geralmente início da tarde, as principais atualizações de legislações que têm impacto com os nossos clientes, Falar um pouquinho da evolução da FD ICMS-PI. Então ela começou lá em 2009, de uma forma um pouco mais simples, que era o bloco 0, C, D, E, H e bloco 1, que seria outras informações. Em 2011 entrou o bloco G, conhecido como SIAP, Nesse meio tempo também teve alguns ajustes, foram ajustando, incluindo alguns campos, ajustando algumas informações, então sempre tem alguma alteração no SPED, E a última alteração, agora, que era para sair em 2016, prorrogada para 2017, que é o bloco K. Essa obrigação ainda está, vamos dizer assim, o posicionamento que a gente tem oficial aqui, as empresas por exemplo, de bebida já vão entregar agora em janeiro, E as demais empresas que faturam acima de 300 milhões vão entregar agora em fevereiro com os fatos geradores de janeiro. Há vários boatos que vai prorrogar, não vai prorrogar, vai mudar o escopo do projeto, mas infelizmente, oficialmente a gente não tem nada ainda, só tem discussões. E até o momento a gente está trabalhando com a informação oficial, ou seja, não tem prorrogação nenhuma, não tem nenhuma alteração. Inclusive tem alguns pontos que eu vou discutir para frente aqui, que deveria ter um posicionamento, que eles ficaram de discutir numa reunião
que a gente não tem acesso às informações, tá? Mas pelo que a gente apurou, essa reunião ia acontecer, acho que 27, 28, 28, 20, 28 e 29, acho que era de novembro, ia ter uma solução e infelizmente não houve nenhuma publicação, nenhuma manifestação por parte do fisco ainda. Então a gente trabalha com o que a gente tem de oficial, que é os prazos que estão previstos já, que eu vou detalhar mais para frente. Então o que é o bloco K? Nada mais é, né, que é mais um bloco da FD ICMS-IPI que substitui a forma de emissão do livro de controle de produção em estoque de manual para digital. Falando assim parece algo simples, né? Só que não é bem assim. De forma manual, a gente sabe que na prática, pelo menos as palestras que eu tive, que eu perguntei, questionei os participantes, né, que eram empresas, a maioria tem o livro, mas não entrega todo mês esse livro, então entrega quando o fisco solicita. Trazendo isso para o SPED fiscal de forma digital dentro do SPED fiscal, isso muda. Por que muda? O SPED fiscal você entrega todo mês. Se você entrega todo mês, você tem que entregar o bloco K, porque o bloco K faz parte do SPED fiscal, ou seja, passa a ser já era obrigatório, né? Só que a entrega vai ocorrer todo mês, ou seja, todo mês você vai passar a entregar o bloco K. Por que você vai passar a entregar o bloco K? Porque você já entrega o SPED fiscal e o bloco K faz parte do SPED fiscal e você tem que entregar. Se você não entregar, é omissão de informação e você fica passível de multa. Então muda da forma manual para digital, mas a mudança é um pouco maior, tá um pouco mais abrangente, porque você passa a ser obrigado a entregar todo mês. Já existia obrigatoriedade antes, tá? Mas a gente sabe que na prática não era bem assim. Agora com o SPED a coisa, agora na prática também é obrigado a entregar. E é mensalmente, tá? Então quem está obrigado a entregar o bloco K? A indústria, equiparada à indústria e atacadista. Indústria é mais fácil de identificar, né? Geralmente a indústria é contribuinte do IPI, né? Faz industrialização, transforma mercadoria, transforma matéria-prima em um outro produto, né? E temos também o equiparado à indústria. O equiparado à indústria nada mais é que um comércio que tem algum processo interno que caracteriza-se como uma industrialização. Um exemplo, você tem um comércio, né? Por exemplo, vende para o público e internamente ele compra, por exemplo, bucha e parafuso, monta um kit e vende esse kit em seu nome, né? Montado. Essa montagem é feita no próprio comércio, tem uma equipe lá que monta esses kits. Essa montagem de kit perante o regulamento de IPI é uma industrialização. Então, apesar dele ser comércio, ele tem processos internos que é caracterizado como industrialização. Nesse caso, essas empresas, apesar de ser comércio, também estão obrigadas à entrega do bloco K. Além desses, temos os atacadistas também, né, que diferente do equiparado à indústria e da indústria, o atacadista não tem a parte de manufatura, a parte de produção. Então, no caso do atacadista, ele vai entregar só a parte do inventário, que seria o K200. Os demais registros de produção não vai fazer entrega desses registros. Equiparado à indústria, entregaria também só a parte que é a industrialização, tá? A parte de comércio, de venda não entrega, só entrega a parte que é industrialização. Se você tiver dúvida se está obrigado ou não, tá? Você primeiro tem que verificar se você já entregava de forma manual. Se entregava de forma manual, é obrigado a entregar de forma digital. Se mesmo assim aí não entregava de forma manual, ainda tem dúvida, vocês dão uma olhada no regulamento do IPI, tá? Do artigo no início ali, do 4º ao 9º, do 1º ao 9º, ao 9º artigo. Ali vai estar enquadrado o que é indústria, equiparado à indústria, e tem algumas exceções ali, tá? Que apesar de fazer transformação de material,
não é caracterizado como industrialização. Então tem algumas regrinhas lá que é bom dar uma olhada lá, um detalhamento um pouco mais. Então é só olhar no regulamento do IPI, né, bem no início. Acho que até o artigo 9º lá já é o suficiente. É bem curto essa parte. Acho que é do 4º ao 9º já tenha toda o que vocês precisam consultar. Então, o bloco K, né, como o SPED já está fazendo até agora uma tendência, né, vem buscar mais um leque de informações, né, que vão desde o saldo em estoque, né, perdas no processo produtivo, substituição de insumo, caso você tenha, por exemplo, teu item é feito de A, B e C, só que você não tem o C, você usou o D esse mês, ou uma determinada produção você usou o D. Então você tem que avisar o FIS que você trocou o C pelo D. Então isso é substituição de insumo. Até chegar ao produto acabado. Então abrange os produtos que você fabrica, tá? Que seria o K230, K235, e os produtos que você manda industrializar em terceiro. Então tudo que você manda para terceiro também vai ser demonstrado no bloco K. Resumindo, ele quer saber o que você faz com a sua matéria-prima desde a entrada. Então, ou quando você compra matéria-prima, ou você transforma na sua empresa ou manda industrializar em terceiro. Então é essa transformação que o bloco K visa a demonstrar, né? Então ele demonstra essas informações. Tem um detalhe aqui da parte de terceiros, tá? Que até é bom citar. No guia prático, nas últimas versões, eu acho que foi nas últimas 3 versões, tem uma frasezinha, tá lá no K235, se eu não me engano, que diz o seguinte, que para o estado de São Paulo, os contribuintes do estado de São Paulo também devem entregar na parte de terceiros os produtos que o terceiro utilizou durante o processo de industrialização. Ou seja, se você mandou barra de ferro para ele cortar e pintar, e você não mandou a tinta, então você só mandou barra de ferro, e o retorno vai ser barra cortada e pintada. Se você não mandou a tinta, o terceiro foi lá, cortou a barra e utilizou a tinta é material de terceiro. Para o estado de São Paulo, eles estão solicitando também essa informação. Eu participei de uma palestra aqui com uma pessoa que é ex-funcionário da Receita Federal, tá? E trabalhou por mais de 15, 20 anos já na Receita, então tinha muito conhecimento. Ele disse que isso ele entende que está correto e é uma tendência para os demais estados também, tá? Então provavelmente outros estados devem pedir também essa informação. A título de curiosidade, o estado de Santa Catarina foi um deles que publicou uma legislação obrigando aos seus contribuintes, né, no caso que faz a parte de industrialização em terceiro, que discrimine o material que o terceiro colocou nos produtos. Tem que discriminar na nota e retornar. Isso na verdade já deveria estar ocorrendo, né? Mas tem muitas empresas que não descrevem dessa forma na nota, geralmente jogam junto com o serviço. Isso tem que cuidar muito porque pode caracterizar a sonegação, tá? Porque o serviço geralmente é suspenso de ICMS e o produto que ele colocou dentro não tem suspensão de ICMS, então é algo um pouquinho mais abrangente, tá? Então o pessoal da área fiscal tem que dar uma avaliada com calma isso, para evitar qualquer problema aí, qualquer passivo no futuro, tá? Então a parte de terceiros que o terceiro colocou no produto, a tendência é que os estados solicitem essa informação também no bloco K. Isso vai sair lá no K255, que é a parte de terceiros, tá? A entrega, diferente do bloco H, né, que o bloco H acontece uma vez por ano, normalmente em fevereiro, né, com o inventário de dezembro. O bloco K, ele ocorre mensalmente. Então mensalmente, quando você entregar o bloco K, mensalmente quando você entregar o SPED, você vai entregar o bloco K, que é um registro do SPED fiscal.
Lembrando que mensalmente você vai entregar, e o principal que vai pegar mesmo é a parte do inventário, né? Imagine que você vai entregar em janeiro o inventário, em fevereiro você vai entregar novamente o inventário. Então esse saldo inicial de fevereiro, lembre-se que é o saldo final de janeiro. O saldo final de fevereiro é o saldo inicial de março e assim por diante. Então, assim, a parte de saldo em estoque requer um grande cuidado para que a informação fique correta, que você tenha uma boa qualidade da informação que consta no bloco K, tá? Quanto às entregas, isso não houve nenhuma prorrogação ainda, tá? Apesar de várias discussões na internet, em blogs e etc, né? Até algumas reuniões que tiveram, algumas entidades de classe aí falaram que ia prorrogar, que ia mexer no escopo, mas oficialmente a gente não tem nada ainda. Então, como a gente não tem nada oficialmente, temos que trabalhar com as datas que estão previstas. Então, e as datas que estão previstas são essas do ajuste CINEF 13 de 2015, que seria para janeiro de 2017 para os estabelecimentos industriais dos quinais 10 ao 32 que faturam acima de 300 milhões, ou para quem tem o RECOF, né, que é vamos dizer, um regime especial. Para 2018, que eu acho que a maioria se enquadra nesse, né, seria para os estabelecimentos do KINAI 10 ao 32 também, que faturam acima de 78 milhões. E para 2019, para os demais contribuintes, inclusive entram os atacadistas para 2019, tá? Quanto ao faturamento, tem uma observação aqui, tá? O faturamento você vai considerar, por exemplo, esses 300 milhões, como é que você calcula? Segundo está lá na legislação, tá? Não é a TOTS que está falando, é o que está na legislação. Você vai considerar 2 anos anterior à entrada em vigor. Então, se você precisa saber se você entrega em 2017, você conta 2 anos, então você vai verificar o faturamento de 2015, só que é o faturamento da empresa, não é o faturamento só daquele estabelecimento que é obrigado a entregar. Então, para fins de definição do valor, você vê o faturamento da empresa. Então, você vê, por exemplo, você tem 3 estabelecimentos, um comércio e 2 é indústria. Então, 2 estariam obrigados à entrega do bloco K e um não. Esse que para fins de faturamento, você vai verificar o faturamento dos 3 estabelecimentos. Se os 3 estabelecimentos, o total deles chegar acima de 300 milhões, a soma dos 3, você vai entregar o bloco K dos 2 estabelecimentos que estão obrigados à entrega. Do terceiro, que é o comércio, você continua não entregando o bloco K. Então é dessa forma que você vai compor o faturamento. Para fins de verificar se você entra ou não nos 300 milhões, você considera todo o faturamento da empresa. Ok, deu acima de 300 milhões. Agora eu vou verificar quais estabelecimentos estão do KINAI 10 ao 32 que são obrigados a entregar. Eu entrego só desses estabelecimentos, exceto a atacadista, que estaria para 2019. Como nem só de prorrogação o fisco vive, ele faz umas antecipações também, tá? Então houve uma antecipação aqui para entrega em dezembro, né? Na verdade, fato gerador em dezembro. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Essa entrega de janeiro aqui, tá? Você vai entregar no SPED fiscal de fevereiro. Então é o fato gerador de janeiro. Então, a partir do dia 1º de janeiro, você vai gerar as informações e você vai entregar no SPED fiscal de fevereiro. No caso dos estabelecimentos industriais fabricantes de bebidas e fabricantes de produtos derivados do fumo, esses vão entregar em janeiro, só que os fatos geradores a partir de 1º de dezembro de 2016, ou seja, já estão na obrigatoriedade.
já precisam entregar os fatos que vocês estão gerando. Se alguém é do ramo de bebidas, estão gerando nesse mês, já vão fazer parte do bloco K, que vai ser entregue em janeiro. Então tem a instrução normativa 1652, né, que foi em julho de 2016, que antecipou esse prazo, fatos ocorridos a partir de 1º de dezembro de 2016, que vão entregar no SPED de janeiro. E agora, recentemente, no final agora de novembro, saiu a instrução normativa 1672, né, que o que fez essa instrução normativa? Ela retirou os blocos de produção para as empresas fabricantes de bebidas e fabricantes de produtos derivados do fumo. As outras empresas não houve nenhuma alteração ainda, só essas empresas. Então essas empresas já têm que entregar e entregariam somente o bloco K200, só o K200, tá? Aquele K230, K235, demais blocos não vão entregar. As empresas fabricantes de bebidas e produtos derivados do fumo. As demais a gente não tem nenhuma definição ainda. Um fato importante aqui, tá? Quem publicou essa instrução normativa diminuindo o escopo foi a Receita Federal, tá? A Receita Federal ela é responsável pelo IPI. Não podemos esquecer que o Estado é responsável pelo ICMS, e os Estados se reuniram no dia 28 e 29, acredito que sim, tá? A gente não teve a confirmação, e o dar uma definição, e não veio essa definição ainda, tá? Então, assim, falando de legislação, pensando em legislação, a Receita Federal consegue falar sobre o IPI, só que o bloco K não é só para o IPI, tem o IPI e o ICMS. Então, para os estados ainda não houve uma manifestação do estado, então ele poderia exigir todos os registros, inclusive fabricante de bebidas e derivados do fumo. Resumindo, tá bem bagunçado isso aí, tá complicado na verdade, tá difícil na verdade para todos, principalmente para quem precisa entregar, tá? Porque não sabe quem não tem uma definição clara, e assim já está os 50 do segundo tempo e não definiram ainda. Por exemplo, bebidas deveria ter uma definição do Estado, aceitando ou não. Segundo falo, a tendência é que ele vai aceitar, só que se não tiver escrito e um fiscal quiser multar, ele estaria no seu direito. Então, só para alertar vocês aí da confusão que está ocorrendo, tá? E as demais empresas ainda não tiveram nenhuma definição ainda, então em tese a entrega ocorre em janeiro de 2017 para quem fatura acima de 300 milhões. Como eu havia falado, né, a não entrega do bloco K também está sujeita a multa, né, que pode chegar até 5% do total das operações efetuadas dentro do período. Da multa aqui, porque a gente colocou esse valor, é que você pode ter multa do Estado, né, com relação ao ICMS, e da Receita Federal com relação ao IPI. Então você está subordinado a dois entes aí. Você vai entregar o bloco K, é uma obrigação só que pode haver auditoria, vai haver, né, não é que pode, vai haver auditoria dos dois, tanto com relação ao IPI como com relação ao ICMS. Então se tiver problema, os dois podem te multar, então pode gerar grandes dores de cabeça e gerar multas também. Então é aconselhável vocês entregar e fazer o possível de entregar da forma correta, ter uma boa qualidade nos dados. Quanto à legislação, tá? Então aqui eu só citei aqui todas as legislações, né? Inclusive a última que teve agora, que foi a mudança, né, do escopo pela Receita Federal do bloco K, né? Pedindo só o K200. Então começou lá desde o convênio sem número. Se vocês forem olhar, a redação não muda, tá? Então desde quando era em papel do convênio sem número 1970 até agora, a legislação não mudou em relação a quem está obrigado ou não ao bloco K. O bloco K, para vocês terem uma ideia, ele nasceu lá no SPED Mineiro, tá? Então ele nasceu dentro do SPED Mineiro, que devido ao bloco K houve várias prorrogações de 2007 até 2013, ou seja, o SPED
Mineiro nasceu e nunca foi pro ar, tá? Nunca ninguém entregou o SPED Mineiro, sempre foi prorrogado, e justamente por causa do bloco K. Em 2003 ele foi revogado porque o bloco K entrou no SPED Nacional, que é o único parte que, segundo o pessoal de Minas, estava faltando ainda. Como entrou no SPED Nacional, eles revogaram o SPED Mineiro. Depois houve os ajustes lá com relação a prazos, né? Saiu a versão no guia prático, aí mudaram o prazo novamente. Agora as últimas alterações de prazo, quem fez foi uma antecipação e uma alteração no escopo, foi a Receita Federal. A gente está aguardando um ajuste, um ato COTEP aí para ver o que os estados definem para nós, se houver alguma definição. Se não houver nada, é o que está a legislação vigente agora. Está tudo obrigado e não houve nenhuma prorrogação. Que é a estrutura dele, né? Essa foi a última alteração que teve, né? Eu destaquei em amarelo ali os novos registros, né? Então tem os períodos de apuração, o K200 propriamente dito, que é o registro de inventário, depois tem o K210, 215, que é a parte de desmontagem. Que o que é essa parte de desmontagem? Para deixar claro, é uma forma de você justificar o teu aumento de estoque com a desmontagem de algum produto teu. Então, por exemplo, você vendeu determinado produto para o teu fornecedor pegou o produto, por exemplo, TV, essa TV estragou, apresentou algum defeito, ele devolveu essa TV, e você vai desmontar essa TV e vai voltar alguns componentes para o estoque. O que for possível recuperar, você volta para o estoque. Então, o que você tem? Você tem a entrada no teu estoque, você tem entrada de TV, você não tem entrada da tua matéria-prima. Então, como que você vai justificar que houve um aumento no teu estoque da parte de tela, de carcaça, de controle, de placa? Então, para você conseguir justificar esse aumento do teu estoque, tem esse registro para desmontagem, que você vai desmontar a TV e através do K210 vai mostrar a TV, e no K215 vai gerar os componentes dessa desmontagem, ou seja, no K215 vai aparecer tela, carcaça, controle, placa, etc. Então, você vai justificar o aumento do teu estoque de componentes e a saída também da TV que foi desmontada. Da mesma forma, essa desmontagem não é só uma nota de devolução ou nota de entrada de algum produto. Você pode ir lá no teu estoque pegar algum produto também e desmontar. Então, se você tinha uma TV no estoque, por algum motivo você desmontou, você também vai utilizar o K210, 215. Eu achei um registro bem interessante e bem útil. Depois disso tem o K220, que seria outras movimentações internas de mercadoria, ou seja, quando você não conseguir demonstrar em nenhum registro, você vai fazer no K220. Inclusive essa parte de desmontagem, se vocês olharem lá, a própria Receita publicou um guia lá com as principais dúvidas. Lá a parte de desmontagem ainda está equivocadamente, ou seja, errado, né? Falando pelo K220, então não é mais K220, é K210, 215. Provavelmente eles vão refazer esse guia, né? É um guiazinho que tem todas as questões reportadas do SPED, tá? Dentro do site do SPED está disponível na parte de downloads ou perguntas frequentes, lá vocês vão encontrar. É bem interessante esse material, é um material bem interessante, com bastante quantidade. Apesar dele estar desatualizado com alguns registros, por exemplo, o K220 que está falando de desmontagem, a quantidade de informação que tem lá dentro é muito rica e muito boa para você utilizar no seu dia a dia, tá? Vai esclarecer bastante dúvidas. Depois o K230, 235 que é a parte da produção própria, K250, 255 que é a parte de terceiros, né? Que você manda industrializar em terceiros. K260 que é o reprocessamento, né? E K270 e 280 que é correções. Lembrando que apesar de existir esses registros e correções, a sugestão, tá, é vocês não utilizar isso como padrão, tá? Porque pensa da seguinte forma: se vocês estão todo mês corrigindo, vocês podem despertar alguma curiosidade por parte do fisco e o fisco visitar a empresa.
por que tem tanta correção nessa empresa, por que ela precisa estar mexendo direto na parte de ajustes lá da parte de produção, né, que tem apontamento errado, e na parte de estoque também, fazendo correções de apontamentos no estoque. Então assim, pode utilizar, está ali, está liberado, só que mesmo assim utilize com prudência para não gerar dúvida na receita, no fisco, né, pode ser estadual ou federal, e gerar alguma multa, algum passível para a empresa. Pontos de atenção. Então, o bloco K, né, o que ele abrange? Ele abrange desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto acabado. Ele pega a parte de produção. Então, o bloco K ele pega o processo produtivo. O que tinha até hoje no SPED fiscal? No SPED fiscal tinha a entrada da matéria-prima, né, e tinha a saída do produto acabado, porque você demonstra isso através de nota fiscal no bloco C. Então você tem a nota fiscal de entrada no bloco C, dos teus insumos, tuas matérias-primas, e tem a nota fiscal de saída, que seria o teu produto acabado. Ele não tinha ainda a parte, vamos dizer assim, a cerejinha do bolo. Ele não sabe quanto você usa de matéria-prima para produzir um determinado produto, ou seja, ele não sabe quanto entra de matéria-prima para sair um produto acabado. Com o bloco K, ele vai ter agora essa informação. Então o principal objetivo do bloco K é evitar sonegação, tá? É evitar aqueles faturamentos sem nota, nota fria, etc. Então o principal motivo é sonegação, é evitar sonegação. Com a entrada do bloco K, vai ficar bem mais difícil conseguir justificar diferenças no estoque, tá? Ou seja, se você sumir peça do estoque. Então, se você comprou matéria-prima, comprou 1 tonelada, essa 1 tonelada vai gerar 500 kg de produto acabado, e por acaso apareceu 400 kg de produto acabado, você vai ter que justificar para o fisco aonde que for esses 100 kg. Então, basicamente é isso que o bloco K vai pegar. Por quê? Porque você vai passar para ele a receitinha do bolo, né, através da estrutura, e o teu saldo em estoque. Não precisa de mais nada. Com isso ele já consegue saber se está correto ou não as informações. A gente sabe que no dia a dia não é tão simples assim, né? Mas essa empresa trabalhar sério, fizer certinho, a coisa vai funcionar. A empresa que não trabalha sério vai ter problema com o bloco K. Tem um lado bom também, né, que eu acho que melhora até a competitividade, né, para quem é uma empresa séria que já trabalha de forma correta. O bloco K eu acho que vem para ajudar e tirar do mercado algumas empresas que fazem uma gestão, vamos dizer, meio fraudulenta, né, vamos dizer assim, que geram bastante dificuldade para quem trabalha sério também, porque afinal de contas eles também estão no mercado, estão competindo e não é o mesmo, por exemplo, a parte de custo deles não é o mesmo que uma empresa séria, né? O custo é bem menor, então é bem mais fácil de negociar, de conceder descontos. Então assim, eu acho que tem um lado bom do bloco K também, tá? Então com isso, a parte do estoque, né, não há nem o que falar, né, a parte do estoque é a parte principal, né, da empresa, tem que estar correto. Então eu costumo dizer que o estoque, de preferência, fechem o estoque, né, tranquem ele com chave, então só entra e sai mercadoria do estoque com nota fiscal ou requisição. Sem isso não pode sair material do estoque, tá? A parte de produto, tá? A parte de produto também merece uma revisão. Por quê? Porque o bloco K, principalmente na parte de tipo de item, tá? Porque os registros do bloco K são gerados conforme for o tipo de item. Por exemplo, produto que você manda industrializar em terceiro, que você beneficia, se for um produto que você faz na sua empresa ou faz em terceiro, ele só pode ser dois tipos, ou é produto acabado ou é produto em processo. Então se tiver com um tipo diferente lá, vai ter problema. Da mesma forma, o K200 tem alguns registros lá, alguns tipos de produto que ele gera. Então se você tem algum produto que está classificado errado, ele pode sair indevidamente no K200. Então você tem que dar uma olhada e dar uma revisada no teu cadastro de produto.
ver se está tudo correto, se está com o tipo correto, classificação fiscal, etc. Tem outras informações que dá para aproveitar e dar uma verificada também. A parte de produção e o processo produtivo, verificar se tem controle, se você está controlando de forma correta, se toda a saída de matéria-prima do estoque para ir para a produção está sendo feita através de ordem de produção, se o operador não tem como entrar lá no estoque e buscar mercadoria sem requisição ou sem nota fiscal, se tudo tem controle, se houve uma substituição de peças, se isso é avisado de alguma forma no sistema que foi substituído algum insumo. Eu tenho um item que é feito de A, B e C, só que eu não tenho C no estoque. Eu sei que eu posso usar o D que tem a mesma qualidade, eu vou conseguir a mesma qualidade no produto acabado, então eu utilizei o D. Então você tem que de alguma forma de registrar isso, porque a qualidade das informações no sistema depende da entrada. Se você colocar uma informação de má qualidade, você vai ter uma informação de má qualidade e vai gerar um bloco K de má qualidade. Ordem de produção, se você não utiliza, é um bom motivo para se considerar para começar a utilizar, tá? Vou citar um exemplo rapidamente aqui. O bloco K você gera mensalmente. Então você vai gerar o bloco K sempre que houver consumo de matéria-prima ou de insumo, ou produção de produto acabado ou produto em processo. Ou seja, se você produziu, você demonstra no bloco K, se você consumiu, você demonstra no bloco K. Vamos supor que dia 31 de janeiro você foi lá e fez uma requisição no estoque. Então você consumiu mercadoria, quando que consumiu em janeiro, então tem que aparecer no bloco K de janeiro. Só que como era final do expediente, você não produziu nada. Você vai produzir só no outro dia, que é dia 1º do próximo mês. Então a tua produção vai aparecer só no próximo mês. Então nesse caso, se você não tiver ordem de produção, você vai ter problema. Por que vai ter problema? Porque em um mês você vai demonstrar que você consumiu estoque, você não produziu nada, não teve nenhuma produção, a quantidade de produzida é zero, e ele só permite passar com quantidade zero se não tiver ordem de produção e a ordem de produção, data final da ordem estiver em branco. Se a data final da ordem não estiver em branco e não tiver ordem de produção, ele não deixa passar a quantidade zero. No próximo período você teria que informar, não houve consumo, né, mas houve produto acabado. Aí você conseguiria informar sem problema a tua produção que você produziu lá no dia 1º. Então, ordem de produção, quem não utiliza, já pense em começar a utilizar. Estrutura do produto, muito discutido, muito, vamos dizer assim, brigado, né, entre o fisco e os contribuintes, mas o posicionamento, isso não é TOTS, tá? Se fosse a TOTS a gente ia flexibilizar tudo com certeza, mas a posição do fisco é assim: eu preciso da estrutura do produto. Meu produto às vezes é feito de A, às vezes é feito não. Então você tem dois produtos. Você tem um produto feito de A, outro produto feito de B. Então a estrutura do produto, segundo eles, é a receita do bolo, tá? É a receitinha do que é feito o teu produto. É o que sai, até alguém falou lá de segredo industrial, eles falaram, não preciso, eu preciso saber o que sai no rótulo do teu produto é feito do que? É aquilo que eu preciso. Se você precisar, inclusive nas perguntas e respostas lá tem questões, pode até embaralhar, pode codificar, não precisa passar exatamente a matéria-prima, mas eu preciso saber a quantidade consumida, que se eu precisar ir na empresa eu consigo fazer essa rastreabilidade e buscar. Então a estrutura do produto é a receita que está pedindo e ela quer a receita do bolo, tá? Ou seja, do que é feito o teu produto. Passa dessa forma, tá? A parte de insumos, verificar se os teus insumos estão, por exemplo, quem tem o fornecedor que vai na empresa e coloca os insumos na empresa, o meu fornecedor já entra, já coloca no estoque, só entrega a nota para mim. Vamos conferir se realmente a quantidade que ele colocou foi a quantidade que estava na nota, ou seja, se os meus insumos estão de forma correta, se tudo está classificado certinho, o tipo, se está com o insumo de forma correta, matéria-prima, etc. A parte de terceiros,
se tudo que você manda para terceiros retornou, tá? Ou que você recebeu de terceiro você está devolvendo dentro do prazo. Lembrando que você tem 180 dias a partir do momento que você recebe ou manda uma mercadoria para ela retornar ao remetente, tá? Se não retornar em 180 dias, pode prorrogar por mais 180 dias. Se não retornar, entende-se que é uma venda e é cobrado, seria cobrado os tributos, né, com juros e multa desde a data da remessa. Então assim, antes você gerava uma vez por mês isso, uma vez por ano, né? Agora vocês vão gerar mensalmente. Então, a partir do momento que deu 180 dias, o fisco já tem condições de ver que a mercadoria saiu e não voltou. Então dá uma revisada na parte de terceiro, vê o que tem pendente, aproveite quem não é de bebidas ainda, que esse mês quem é bebida já foi, né? Já está sendo gerado no bloco K, então tem que procurar como resolver. Quem não é bebidas ainda tem um mês ainda para conseguir resolver e dar baixa nessas mercadorias. A parte de perdas eu classifico de duas formas, tá? Tem a perdas no processo produtivo, né? E tem a perdas no... E tem aquelas perdas de setup, por algum outro problema, né? Por exemplo, o operador é novo, perdeu matéria-prima, não conseguiu transformar, não ficou uma boa qualidade. Essas perdas aí tem que a área fiscal é melhor avaliar com a legislação do estado, tá? Geralmente tem que ver se é emitido nota fiscal, como que é emitido, como é que é efetuada a saída dessas perdas. As perdas no processo produtivo é que você vai informar lá na estrutura do produto. Essas perdas seriam, você pega uma chapa, corta, sobra um retalho, você não vai utilizar aquele retalho como matéria-prima de novo. Digamos assim, vai ser sucateada, não vai ser mais utilizado, vai para o lixo. Então essa perda você vai informar lá na estrutura do produto em cada insumo conforme o percentual de perda que tiver. Não tem o percentual de perda ali é percentual mesmo, tá? E não tem uma data definida ali. Você vai avaliar na sua empresa 1 ano, 6 meses, qual a melhor forma de calcular essa perda para chegar mais próximo possível do número real. Então você vai chegar no número de perda que você tem na sua empresa normalmente no processo produtivo e vai definir isso lá na estrutura do produto. A parte de apontamento de produção, procurar apontar a produção sempre quando ela ocorrer, tá? Então ocorreu a produção nesse mês, você vai apontar nesse mês. Houve o consumo nesse mês, vai apontar quando houve o consumo. Da mesma forma, a data de encerramento da ordem de produção, tá? Encerrou esse mês, você tem que ir lá e colocar a data desse mês, quando foi efetivamente consumida ou produzida ou encerrada a ordem de produção, tá? Então lembre-se, qualidade nas informações. Fazendo tudo isso, você vai ter um ganho, uma confiabilidade nos dados gerados, ou seja, uma boa qualidade, né? Uma entrega do bloco K no prazo e evitar dor de cabeça com o fisco. Então não vai ser fácil se você não tiver tudo em ordem, tentar acertar isso depois que o prazo já estiver tiver esgotado o prazo. Não é tão fácil você resolver. Ok, você fez toda a lição de casa, meu arquivo já foi validado no PVA, sem erros, todos os dados estão corretos. O que eu vou fazer agora? Lembre-se, a validação do PVA, né, ela consiste somente em verificar se o arquivo está dentro do padrão do fisco, ou seja, é somente a validação técnica. Então se é um item tributado, é tributado? Tem. Então tem valor tributado? Tem. Tem alíquota? Tem. É só essa validação. Após ele passar e estiver tudo ok na estrutura, é que vai começar a ocorrer a parte de validação propriamente dito pelo fisco. Então ele vai verificar se aquela operação está correta, se você utilizou a alíquota de ICMS correta, a alíquota do IPI, se aquela operação está correta, uma operação interestadual, se está usando a alíquota de ICMS correta, se é produto de origem importada, aí tem que usar o 4%, por exemplo, né? E assim por diante. Então esses cruzamentos ele vai fazer depois. Pensando nisso, a TOTUS criou o TIF, tá? Que
que é o TOTVS Inteligência Fiscal. Esse TIF é uma parceria com o IOB, tá? É um produto TOTVS e IOB. E o que faz esse produto? Ele faz a validação das obrigações fiscais online, né? Ele antecipa as análises da legislação. Com isso, ele faz uma prevenção de multas por erros operacionais, quer dizer, não é intencional, né? Mas como a legislação é muito complexa e muda constantemente, é passível de ocorrer erro. Tem um compliance tributário, que é uma validação entre as obrigações, ver se a informação que você mandou no SPED é a mesma que você mandou na FT e assim por diante, né? Classifica as ocorrências por média, alta e baixa também, tá? E a oferta está disponível em 2 pacotes. O Freemium, né? Que é uma versão para quem é cliente TOTVS e ele pode utilizar durante 1 mês, tá? Para degustação. Então, durante 1 mês ele pode utilizar para um estabelecimento, um usuário e uma obrigação acessória para testar o produto e ver se gosta ou não. E a versão Premium, que é configurada conforme a necessidade do cliente. Se vocês quiserem mais informações sobre esse produto, é só entrar em contato com a AR que atende vocês, né? Ou com o responsável TOTVS que atende a sua região, que ele vai conseguir inclusive agendar demonstrações, etc, para você conhecer mais o produto, tá? Agora eu vou passar para o Aldérico, que vai falar da parte técnica, mais uma partezinha para vocês, e no final a gente volta a conversar sobre as questões. Boa tarde, quem está falando é o Aldérico. Conforme vocês puderam observar, o Alcimar fez uma explanação bastante focada na questão da legislação, né? E a intenção é eu entrar agora, falar um pouco mais voltado à utilização, obviamente, de todo esse conceito, né, abordado pelo Alcimar, mas voltado o dia a dia, né, da operação. A gente não vai falar especificamente de uma linha de produto, mas a intenção aqui é trazer, né, alguns pontos de interrogação no sentido de começar a refletir um pouco no que eu devo levar em consideração, né, na entrega do registro do bloco K. A primeira coisa ali, conforme eu acredito que vocês já devam ter um vasto período aí de discussão entre usuários, inclusive aqui com a própria empresa, né, é a questão da estrutura de produto normalizada. Esse eu acredito que é um dos principais pontos aí de discussão e polêmica, né, porque a estrutura, a Receita entende que ela precisa vir sempre normalizada e nem sempre, né, principalmente quando nós temos algumas modalidades de produção que nós vamos ver um pouco adiante, essas estruturas são normalizadas. Falando aí rapidamente, produtos configurados, por exemplo, né, pega o setor automotivo, né, por exemplo, ele não tem uma estrutura totalmente normalizada. Eu posso comprar, né, é muito comum, né, acessar os sites aí de montadoras e configurar o próprio veículo, né? Eu quero um Prisma 1.0 com câmbio automático e com alguns opcionais a mais, com aro de liga leve. O código dele, ele é o Prisma, né? Eu quero o Prisma 1.0 com câmbio manual. É o mesmo veículo, né? O que muda são algumas características dele simples. Simples não, né? Mas são características, né? Mas o produto, no final das contas, é o mesmo. A referência dele é que talvez mude. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho com relação à estrutura, né, e o que nós devemos levar em consideração. Nós vamos falar em 4 grandes pontos aqui, né? A questão da estrutura, processo produtivo, né, nós vamos falar um pouquinho, modalidades de produção, alguns controles e áreas de impacto, né? Quem são as áreas impactadas pelo bloco K? Muitas vezes a gente pensa que é apenas a área de produção, é apenas a área de estoque. Não é não. Nós vamos ver que tem bastante áreas que são que também respondem indiretamente pela geração, né, ou pelas informações que comportarão o arquivo a ser entregue à Receita, tá? E alguns pontos de atenção aí com relação
ao bloco K. Falando da estrutura, né? Estrutura é onde nasce tudo, na verdade, né? Os responsáveis lá pelo arquivo, lá no início do bloco K, pelos arquivos 0200 e 0210, né? 0200 seriam os itens pai na estrutura de produtos e os 0210 seriam os itens filhos na estrutura de produtos. É aí que começa, né, o cruzamento, vamos dizer assim, das informações, quando eu estou falando apenas de validação estrutural, aquela validação do PVA, como o Alcimar mesmo falou, tá? Não significa que o meu arquivo passou no PVA, agora eu estou tranquilo, posso mandar para a Receita que está tudo resolvido. Não é bem assim. Vamos pegar um exemplo da nossa declaração de imposto de renda. Mesmo que nós informemos, por exemplo, né, deixamos de declarar alguma renda, né, ou informamos o salário diferente do que vem na DIRF para a Receita, concorda comigo que o programa da Receita ele vai deixar você enviar a sua declaração? É a mesma coisa o validador do bloco K. Ele vai fazer uma checagem estrutural, né, ele até faz uma série de validações que eu acredito que são muito interessantes, mas não existe uma garantia de que passou no PVA, a informação que está lá é garantida, está certinha. Por exemplo, se você deixar um cadastro, né, um cadastro de produto sem a informação, por exemplo, itens produzidos, ou seja, os itens acabados. Se lá na classificação de produto eu não classificá-lo como item acabado, ele não vai entrar nos arquivos, não vai entrar na geração dos itens que vão compor o bloco lá, né, que vai para a Receita Federal. Ele nem entrou, né, mas o PVA vai validar, né, aquele item. Como ele não entrou, ele não vai nem fazer a checagem dessa informação, e a princípio, passando na validação estrutural da PVA, esse produto vai, né, esses itens vão para, o arquivo vai para a Receita. Mas como no cadastro, né, ele não está informado como item acabado, ele não entrou na leitura e ele não foi enviado, mas o teu saldo foi consumido, e isso vai gerar uma interrogação na Receita Federal, tá ok? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Uma revisita, né, principalmente agora com o advento do bloco K, isso já foi feito em períodos anteriores com outras legislações, né, no decorrer aí do processo de implementação do SPED como um todo, uma revisita na parte cadastral, principalmente no que diz respeito à classificação de produtos, produto acabado, produto em processo, né, subproduto, matéria-prima. Por quê? Porque dependendo da forma como estes produtos estão cadastrados, o comportamento deles vai dar uma resposta diferente no momento em que você vai gerar o arquivo para enviar para o bloco K, tá ok? Então é extremamente importante, né, uma revisita a esses cadastros. Esse seria certamente a primeira coisa a ser feita, né, uma reanálise nos cadastros. Olha só, conforme eu vou trazendo as informações aqui do lado, eu já vou aqui no lado direito montar uma estruturinha de produto de forma lúdica, né? Até para nós vermos aí assim como é que os registros são verificados no bloco K, tá ok? Consumo específico padronizado, né? Então, fazendo aquela visita, né, revisitação no cadastro, né, observando as estruturas, né, ou por exemplo, eu tenho um item que ainda está na minha estrutura, mas ele já é obsoleto, ele não é mais utilizado no meu processo produtivo, e quando tu vai lá e lista a estrutura de produto, esse cara tá lá ainda. É interessante, ou você, dependendo do teu tipo de produto, da tua linha de produto, coloque uma data de validade naquele insumo da tua estrutura, se ele não é mais usado, né, para que ele não apareça mais, senão você vai ter inconsistência na hora de gerar o arquivo, né, porque você vai ter um processo produtivo de um jeito e uma estrutura de produto de outro, e aí quando ele confrontar os blocos K230 e K235 com o 0200 e 0210,
Lembrando que 0200 e 0210 é essa região aqui, são o consumo, a estrutura, cadastro de produto, a estrutura de produto e o consumo específico padronizado. Eles não vão bater, e eles não batendo não vai passar nem na validação estrutural. Então é importante fazer uma análise nos cadastros de estrutura também. O que vem a ser esse consumo específico padronizado, né? Esse consumo específico padronizado é aquela relação, né, nas estruturas, né? Imagina aqui, ó, tem lá o meu item A, né, o meu item pai na estrutura de produtos, e ele é feito de B, C e D. Para mim fazer um item A eu uso um item B, 2 itens C e 3 item D. Essa é a relação de consumo existente. Mas aqui a receita diz que é consumo específico padronizado, né? Mas eu tenho dentro do meu processo algumas perdas, né? E essa perda, por exemplo, é muito comum eu escutar de clientes, mas eu não sei quanto que essa perda, ela não é uma perda padronizada e não é um refúgio, é algo assim que, dependendo da época do ano, esse produto, por exemplo, ele tem uma evaporação maior ou menor, né? Ele sofre, ele entra com uma determinada unidade de medida, às vezes quilograma, né? E com o passar do tempo esse peso sofre oscilação, só que esse consumo ele não tem uma padronização, né? E aí fica um tanto quanto difícil de estarmos trazendo, né, demonstrando essa padronização no bloco K. Qual que é a recomendação da receita nesse caso em especial? Como você não tem uma padronização do consumo, né, e ali diz, né, é bem claro, consumo específico padronizado, esse é o termo que a própria receita usa. Ela pede para você fazer uma média, normalmente dos últimos 6 meses, do último ano, isso vai variar de segmento para segmento, e aplica como perda padronizada esta média. Tá ok? Então assim, é essa a recomendação que a receita nos passa, né? Se vocês buscarem lá na documentação que existe disponível no próprio site da Receita, vocês vão ver que essa informação está lá também, tá ok? Registros de entrada e registros de saída. Aqui é uma parte, vamos dizer assim, que é responsável pela grande maioria das movimentações referentes ao bloco K. Por quê? Porque aqui vai pegar todas as transações que ocorrem, tanto de produtos acabados, né, tanto de produtos intermediários, quanto de insumos, ou seja, consumo de matéria-prima ou de itens comprados, tá ok? Então é uma situação onde requer um olhar um pouco mais apurado, né? E olhando aqui para o lado direito, aqui assim na nossa estruturinha que vem sendo montada, né? Seria esse grupo aqui, ó, esse grupo do B, C e D. Esses seriam os registros que tanto geram movimentos de entrada quanto geram movimentos de saída dentro do bloco K. Normalização dos estoques, né? O que eu quero dizer com normalização dos estoques? Visto aqui que os registros, por exemplo, de entrada e saída são os responsáveis pelo maior volume de movimentação, se você tem um controle mais apurado deles, por exemplo, esses itens vão compor um grupo de estoque específico, uma família de material, algo que facilite a tua vida no sentido de buscar informação quando, por exemplo, você detectar que há algum interveniente na hora de gerar o arquivo. Aí você vai lá e verifica, por exemplo, deu um problema, não validou um arquivo e o erro acusa no item X lá, e o item X está dentro desse rol aqui assim de itens, fica mais fácil para você localizar, né, dentro do teu ERP e tomar uma ação sobre ele quando ele estava mais bem separadinho, mais estruturadinho, mais normalizado. Isso vai ajudar bastante nesse sentido, tá ok? E o bloco K também permite informar o que a gente chama de item substituto, né? Lá a nomenclatura na legislação é essa, item substituto. Esse é o famoso item alternativo, ou, né, fazendo uma analogia com a área da saúde, são os genéricos, né? Na ausência de um produto eu posso utilizar o outro.
né? O PVA lá, a estrutura de dados do bloco K, ela te permite, né, informar estes itens, tá ok? Olha só, trazendo agora aqui, fazendo uma analogia na nossa estrutura de produtos aqui, estou trazendo as nomenclaturas e onde elas normalmente se aplicam, tá? No item A aqui, assim, normalmente você vai classificar como produto acabado, né, ou subproduto. Os itens intermediários, né, você também tem a classificação de produtos em processos, produtos intermediários, né, e os itens finais aqui que não tem outra forma de obtenção que não venha a ser através de uma nota fiscal de entrada, né, ou seja, os itens comprados, eles são classificados como matéria-prima, tá ok? E esse rol de produtos aqui é o responsável pela chamada, né, pela famosa estrutura de produtos ou lista de produtos, tá? Então, basicamente, a composição, a montagem da lista de produtos ou da estrutura de produtos, ela se dá sobre esse cenário aqui, tá ok? Processo, né, de fabricação, montagem, né, fazendo um parênteses, né, só com relação ao processo, né. Engenharia, ela tem duas grandes divisões, né, a engenharia de produto, ou seja, a árvore de produto, a sua estrutura, né, a relação de consumo enquanto quantidade, e uma outra grande área chamada engenharia de processo, que é o quê? É como o meu produto é feito, né? Eu tenho uma relação de consumo de um A que é feito de B, mas como esse cara é feito? Eu pego o B, aqueço a uma determinada temperatura, depois eu aplico algum determinado processo, ele fica 2 dias curando, para depois sim ele ser consumido pelo A. Isto é o teu know-how, ou seja, né, é o como fazer o meu produto. E essa é uma das grandes preocupações aí que eu vejo que muitos clientes têm, né? Eu vou estar abrindo segredo industrial para a Receita agora, vai ficar um tanto quanto exposta à companhia. Isso não é necessário, tá, gente? Essa informação a Receita não quer, ela não precisa saber como você faz, ela só quer saber a quantidade, ou seja, é o rótulo. Normalmente quando você compra um produto numa loja, né, que ele tem alguma composição, ou isso é muito comum em produtos alimentícios, né? Você vai lá, compra um biscoito no supermercado, você vai olhar no rótulo, tá lá dizendo de tudo que ele é feito, né? Tem tantos miligramas de sódio, tem tantos miligramas de ácido fólico e por aí vai. É isso que nós vamos mandar no bloco K também, tá? O como é feito não interessa. Então, assim, processo de fabricação não é demonstrado no bloco K, é só a nível de quantidade, tá ok? Esse era um ponto que eu queria fazer uma ressalva, porque eu percebo assim que é bem comum o barulho com relação a essa situação. Então, produção, né? Como nós vimos anteriormente, a parte de estrutura de produtos e a parte de produção, né, elas são complementares, né? Observando lá a engenharia, como eu disse inicialmente, ela vai compor os chamados registros 0200 e 0210, ou seja, minha árvore de produtos ela vai estar representada nesse rol de informações. E a produção? A produção ela tem que refletir, né, o que está demonstrado na minha árvore de produtos. Por exemplo, se lá no 0200 eu digo que eu tenho um item A e esse item A é feito de B, C e D, quando eu demonstrar lá nos K230, que é um outro bloco dentro do PVA, mas dentro do bloco K, eu vou ter que dizer assim, meu K230 é feito pelos K235B, K235C e K235D, né? Ou seja, B, C e D tem que estar demonstrado lá embaixo, né? Esta validação ela vai ser feita, tá, gente? Então, por isso a importância do cadastro estar bem normalizado, por isso a importância de fazer essa revisita aos cadastros. Se essas informações não baterem, o PVA não vai deixar passar, ele não vai passar nem na validação estrutural, olha só. Falando um pouquinho agora de produção, né? Vamos montar aqui do ladinho também a mesma estrutura, né? Como eu disse, né? Ele só vai trabalhar com quantidade e não vai demonstrar o know-how.
Mas quando eu falo de produção, como a gente viu anteriormente, né, a engenharia demonstra a árvore. Quando eu falo de produção, eu gero uma série de movimentações no estoque. Não é só movimento de requisição contra uma ordem de produção. Concordam comigo? Se fosse assim, seria excelente, né? Mas, por exemplo, lá no setor produtivo eu posso requisitar o material, depois, por algum motivo, o teu fornecedor, ele te liga, ele te diz, eu tinha um pedido de 1000 unidades, vou precisar só de 800, né? Antes de você terminar a produção, você vai fazer a devolução dessas 200 unidades, principalmente dos insumos referentes a essa possível produção, né? Muita gente faz apontamentos manuais, né? O famoso ajuste, né, de produção, e isso é um ponto de atenção que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. A ideia, né, a recomendação é que não façam mais esse tipo de apontamento, ok? Na produção eu também tenho situações onde ocorre o refugo, né? Pode acontecer de eu estar com o produto lá na ponta da linha, né? Ou na ponta do processo, com ele prontinho, embaladinho, aí vou transferir até a área de expedição, esse produto cai, danifica. Como é que faz isso, né? Eu tenho que demonstrar isso para o fisco, né? Eu tenho que demonstrar essa desmontagem e essa sucata. Por quê? Porque eu entrei com um produto acabado no meu estoque e esse produto não vai sair da minha empresa porque ele não vai ser vendido, porque ele virou um refugo, né? Foi uma sucata. Imagina aí um produto grande, aí um refrigerador, né? Eu gosto de usar esse exemplo porque ele é um exemplo que encaixa bem, eu acho que todo mundo conhece. Um refrigerador, tu já embalou ele, levou para a ponta da linha, está caminhando para a expedição. Esse negócio tomba, cai, amassou o gabinete. O refrigerador é composto pelo gabinete e por uma série de outros componentes. Porém, o que amassou foi só o gabinete. O que eu faço? Desmonto esse produto, e quando eu desmonto, eu tenho agora no bloco K registros onde eu posso informar essa desmontagem, que é o K210 e o K215. Eu informo o item pai e desmonto os filhos, né? Ou seja, eu faço o retorno desses itens para o estoque. Vantagem dessa desmontagem, né? Quando eu faço a devolução para os meus estoques, eu estou atualizando o K200. K200 é o responsável pelos saldos, ou seja, esse ali é o registro em que vai ser enviado o inventário mensal, como o Alcimar tinha comentado na explanação que ele fez, né? Então, voltando lá à situação da desmontagem do refrigerador que caiu. Eu faço a desmontagem dele, informo o 0210, que é o K210, que é o produto acabado, e faço a desmontagem dele, que é os insumos. Porém, o meu gabinete, né, ou seja, o meu refrigerador, ele não é mais, ele não vai ser faturado. Então eu tenho que transformar esse refrigerador num produto que vai ser a sucata. Por quê? Porque eu tenho que dar baixa dele para baixar o saldo, né? E aí entra o K220, né, que é um registro também existente no bloco K, e ele serve como uma espécie de depara, né? Então eu digo assim, eu pego o gabinete, que eu desmontei o meu refrigerador, e digo, estou transformando de gabinete para gabinete refugado. Então aquele saldo ele baixa do gabinete do refrigerador e joga para o K220, e lá tu tem um gabinete refugado. E aí sim, esse refugo tu dá a destinação que normalmente é feita. Geralmente as empresas vendem essa sucata ou dão baixa dela através de uma nota de sucata, mas precisa dar a baixa dela, mas o teu gabinete foi atualizado o saldo de forma correta, e o teu bloco K220 vai seguir normalmente com os saldos corretos. Importantíssimo essa questão dos saldos no K220, tá, gente? Esse é o item crucial, eu acredito, dentro do bloco K como um todo, e eu acredito, aí não é a receita, é nada, é uma opinião minha, né? Eu acredito que esse vai ser um ponto assim de bastante olhar da receita quanto às movimentações. Eu acredito que ela vai sempre validar saldo final de um mês com saldo inicial do outro, tá? Se tiver diferença,
algo muito estranho está acontecendo e vai chamar a atenção deles, tá? Porque numa situação normal não faz sentido eu terminar um mês com 10 unidades e começar o mês com 8 ou com 11. Então esse é um cuidado, né, e que a gente recomenda que vocês tenham com bastante critério. Apontamento dos registros de consumo são o que, né? Essa classificação aqui, né? A mesma estruturinha nossa lá, ó, abrir uma ordem de produção do item A, vou consumir B, C e D. Então esses são os meus registros de consumo. Os controles de entrada e saída, né? Principalmente na alimentação ali do que eu comentei com os senhores dos registros K200, né? É extremamente importante eu trabalhar essa questão aqui dos registros de entrada e saída, por isso a importância dessa normalização desses itens no estoque, né? Para quê? Para facilitar a minha vida numa eventual não conformidade, tá ok? Aqui, né, seguindo a nomenclatura no processo produtivo, o item A vai ser os produtos acabados, né? Os itens B são os produtos intermediários, ou seja, os produtos responsáveis pelo maior volume de informações dentro do bloco K e que vão compor esses chamados registros de entrada e saída e que vão fazer a maior movimentação dentro do K200, que é o controle de saldos. Esses vão ser o grupo de itens chamados de produtos em processo normalmente. Aí pode ser que surja a seguinte pergunta: eu tenho um produto e esse produto, ora ele é destinado à venda, ora ele é destinado ao consumo num processo posterior, ou seja, ele tem em determinados momentos uma característica de produto acabado que eu vendo, e em outros momentos ele tem a característica de produto em processo que eu consumo dentro do meu processo produtivo. Como eu vou classificar esse produto? Essa foi uma dúvida que surgiu aqui dentro também, e no reporte que nós fizemos para a Receita Federal, a resposta foi a seguinte: as duas classificações você não pode colocar para o mesmo produto, isso é fato. Então, avalie qual a maior destinação do seu produto, ou seja, nessa utilização de ora produto final destinado à venda e ora produto intermediário destinado ao consumo interno, eu tenho uma divisão de 70% é vendido e 30% é considerado como produto em processo. Então a tua classificação vai ser produto acabado, produto final. Então essa é a recomendação da Receita. Você vai dar a classificação que reflete a sua maior destinação, tá ok? Eu acho que essa é uma dúvida assim que muitos têm e ainda levantam, né? E por fim aqui as matérias-primas, né, que são os movimentos de requisição de material dentro do processo produtivo. E aqui fazendo novamente uma analogia com aquela situação que nós havíamos comentado do produzir 1000 unidades, o teu fornecedor ligou e disse: eu não vou precisar de 1000, vou precisar só de 800, né? E você precisa fazer a devolução desse material. Agora você tem, né, nas últimas versões aí do PVA, pontos onde você pode fazer essa devolução, tá? Você informa, principalmente se essa devolução for fora do período, tá? Normalmente devolução dentro do mesmo período, os sistemas eles estão somando as entradas menos as saídas e mandando só os saldos para você como consumo, vamos dizer assim, né? Mas se eu passei de um mês para o outro, já requisitei esse material todo no mês passado, e o meu fornecedor disse: agora eu não vou precisar de tudo. Como é que você faz essa devolução? Preciso reabrir o período, fazer uma retificação e mandar para a Receita? Antes precisava, antes era essa a recomendação. Agora você tem as alíneas, né? K270 e K275, que é justamente o bloco dentro do bloco K, ficou redundante, e onde você informa o período de apuração e a quantidade que você está devolvendo referente àquele período de apuração. Então assim, você não precisa retificar, mas isso eles entendem que é um erro de apontamento, tá? Até a nomenclatura lá tá erro de apontamento, tá?
mas você pode fazer ela num período posterior, tá? Justamente para deixar os teus saldos atualizados. E se você não faz essa devolução, quando você trabalha a questão de custo do teu produto, ele vai ficar com custo de certa forma onerado, né? Porque você está reconhecendo um custo em cima de um produto final, onde o consumo da matéria-prima não ocorreu. Então é interessante fazer a devolução para o estoque e não é necessário reabrir daí. Aqui, né, fazendo uma analogia bem simples, né, das movimentações, produtos acabados, ou seja, os itens A, que na ótica do bloco card sempre vão gerar uma entrada no teu estoque. Os produtos considerados aqui intermediários e sempre vão gerar movimentos de entrada e saída nos estoques, são responsáveis pelo maior volume de movimentação. E a matéria-prima, olhando sobre a ótica do bloco K apenas, ele vai gerar sempre movimentações de saída dos teus estoques, tá ok? É importante salientar isso porque para entendermos, né, dentro do bloco K quais são os tipos de movimentos que vão ocorrer. Novamente lembrando, né, esse grupo intermediário aqui ele vai ser o responsável pelo maior volume de movimentos. Um parêntese só, né, para quem ainda não gerou nenhum arquivo do bloco K, vocês vão perceber que o arquivo do SPED hoje ele tem um determinado tamanho. Com o advento do bloco K e dependendo da empresa, esse arquivo ele tende a ficar de 10 a 15 a 20 vezes maior do que ele é hoje, tá? Então comecem também a avaliar essa questão, tá? O tamanho do arquivo vai ser algo assim que vai chamar bastante atenção. De repente, dependendo do volume de movimentos, né? A análise do arquivo numa eventual crítica do PVA, ela se torna um tanto quanto difícil de ser feita, principalmente se aquela questão que eu comentei da normalização dos estoques, ela não estiver bem modelada, tá ok? Então, novamente eu friso nessa questão aqui que é importante dar uma olhadinha nos teus cadastros e tentar deixar ele o mais normalizado possível. Vou tentar trazer aqui algumas modalidades de produção e como essas modalidades tendem a se comportar com o advento aí do bloco K. Uma delas é a chamada Make to Stock, né? É a famosa produção, né, para estoque, né? Boa parte das empresas trabalham com esta modalidade de produção, principalmente aquelas empresas que têm um processo contínuo, que trabalham com linha de produção, segmento de tubos e conexões, segmento de linha branca, tem essa característica, que é qual? Ela produz para estoque porque, via de regra, a saída, né, as vendas desse tipo de segmento de mercado, na grande maioria, eu não estou dizendo que é em todos, mas em boa parte, principalmente das que eu já visitei, eles têm 60, 70, algumas até 80% de todo o faturamento da companhia, ou seja, ela vende, né, a maior parte da sua produção nos 8, 10 últimos dias do mês. Então ela é obrigada a produzir para estoque, por isso desta modalidade, né? Só que essa modalidade ela tem uma característica bastante interessante, né? Que ela tem uma variabilidade bem baixa das estruturas. As estruturas, elas por padrão, elas já vêm bem normalizadas, né? Por quê? Porque é uma produção em série, né? Com a variabilidade baixa, a estrutura é normal e sofre poucas alterações. Ela apresenta um mix contínuo de produção, como o próprio conceito menciona, né? A produção é para estoque. O planejamento dela se dá, né, através de um planejamento de demandas, ou seja, previsão de demanda lá no MRP, né? Das modalidades de produção, gente, quem está nesse universo, que trabalha com essa questão da previsão de vendas, né, é um dos melhores universos, tá ok? Por quê? Porque, como eu disse ali, né, a estrutura tem baixa variabilidade, baixa variabilidade, bastante normalizada, mix contínuo. Geralmente essas empresas têm uma característica de funcionar como um reloginho, né? Então a complexidade quanto à entrega do bloco K, ela tende a ter um baixo impacto, baixa complexidade. Falando um pouquinho agora da produção, né, da complexidade, quanto à complexidade das modalidades de make to order, né?
e Assembler to Order, ou seja, a produção, né, por encomenda, produção mediante montagem, produção mediante ordem, né? Essa modalidade de produção ela é um pouquinho diferente da modalidade anterior, né? Porque ela apresenta uma variabilidade de estrutura média. Aquele exemplo que eu comentei do carro lá é clássico, né? Um exemplo clássico, né? Eu tenho um determinado modelo de carro, um Prisma, por exemplo, e esse modelo eu posso tê-lo com alguns opcionais ou sem esses opcionais, né? Por exemplo, com aro de liga leve, eu não vou mudar o código do produto por causa do aro de liga leve, o código vai continuar o mesmo, entende? Só que a estrutura dele vai ser diferente. Eu quero um com câmbio automático, outro sem câmbio automático, um com vidro elétrico, outro sem, e por aí vai, né? Um com vidro elétrico nas 4 portas, outro só nas 2 dianteiras. Então são características que não vão alterar o código do produto normalmente, mas vão variar a sua estrutura. Então, assim, a estrutura tem variabilidade média, né? É uma característica peculiar de produtos que têm a produção sob encomenda, ou seja, aquela produção via pedidos, né? Bem característico de itens configurados. E a estrutura dele é semi-normalizada. Por que eu digo semi-normalizada, né? É uma estrutura mista, na verdade, né? É aquele exemplo lá, né? Eu posso ter com aro de liga leve e sem aro de liga leve, né? O meu produto vai ser o Prisma, vamos dizer assim, né? Mas por que ela é uma estrutura mista nesse caso, né? É por causa do aro. E por que ela é semi-normalizada? Vamos pegar o mesmo exemplo. Eu tenho um Prisma 1.0 com aro de liga leve, mas quando eu vou configurar o motor, eu não tenho como colocar um motor 1.8. O sistema não pode deixar. Por quê? Porque um modelo dele é 1.0. Este é aí que vem a questão da semi-normalização. Então, assim, essas características, esse tipo de validação, eu jamais vou poder botar um motor 1.8 de fábrica dentro de um veículo 1.0. Não faz parte dessa estrutura, né? Então, é nesse sentido que eu digo que ela é semi-normalizada. Geralmente, a produção deste tipo de modalidade ela se dá por pedidos, né? E o planejamento se dá por conta de pedidos. Um pouquinho diferente da modalidade anterior, esta é uma estrutura, né? É uma modalidade de produção considerada de média complexidade. Já é uma modalidade que vai dar um pouquinho de trabalho, vai dar um pouquinho de incômodo nas companhias, tá? Mas o mundo que eu considero um tanto quanto mais complexo é esse, é o Engineering to Order, tá? É o ETO. Por quê? Porque é uma modalidade de produção que apresenta altíssima variabilidade. Imagina, uma produção sob projetos. Um projeto não tem estrutura, e geralmente um projeto ele é único. Pega, por exemplo, eu vou fabricar um iate exclusivo para uma determinada entidade, né? O projeto do iate, né? Não existe aquele iate, ele é único, ele é exclusivo. Então, assim, não tem estrutura de produto, ela é totalmente, né, sem estrutura. É uma produção que se dá sob projetos. E aí vem, né, estrutura sem padronização. Não há estrutura de produtos. Eu vou precisar o quê? Montar essa estrutura. Eu vou ter que demonstrá-la, né, para atender esse projeto. Falando sobre a ótica do bloco K, tá, gente? E a produção ocorre normalmente por conta de projetos, né? E o planejamento se dá por conta de um contrato, tá ok? Então, normalmente o planejamento desta modalidade de produção ele é feito através de um contrato. Mas lembram lá das ressalvas que a gente fez do bloco K, né? Mesmo que essa produção ela venha a ser uma produção sob projeto, né? Os itens tendem a ser itens novos ou itens que vão ser utilizados nessa modalidade de produção. O que acontece? São itens que tu vai comprar, vai utilizar e depois não vão mais existir. Então, qual é a recomendação, né? Compre apenas o suficiente para que depois que você termine o projeto não fique saldo, né? Por quê? Porque apesar deste saldo, né, ele vir a ser utilizado somente no projeto, ele tem que ser demonstrado no bloco K, tá ok?
E a árvore de produto, ou como você está construindo esse projeto, ele também precisa ser demonstrado no bloco K, tá, ok? E isso é uma exigência da Receita. Se você colocar só a produção e não apresentar a árvore de produto, ele não vai passar nem na validação estrutural. Transação com terceiro, gente, é exatamente a mesma coisa, tá? Os cuidados são os mesmos, né? A grande diferença quando tem transação com terceiros é o que? É a questão do teu produto do teu terceiro, né? Imagina assim, ó, mandei um produto para ser terceirizado e o meu terceiro usou lá uma tinta qualquer e voltou um produto pintado, né? Quando volta esse produto pintado, o fisco quer saber o que insumo foi utilizado, e esse produto vai precisar ser demonstrado também, apesar dele não ser teu, tá? Isso é uma exigência hoje que a Receita também impõe. No mais, ele segue as mesmas regras do K250 e K255. Por onde passam as informações ou quem tem responsabilidade na questão da entrega do bloco K? Não é só a área fiscal, a área de produção e a área de estoque, tá? A área de compras tem um papel fundamental também, porque eles são responsáveis pela alimentação, né, da principal porta de entrada, né? Porque quando eles compram, né, a área de recebedoria tem que dar a entrada desses produtos. Então, assim, ó, comprar quantidades certas, né, não deixar um volume muito alto de estoque, efetuar, né, em função das necessidades de produção, essas atualizações de saldo. A recebedoria tem um papel fundamental também, porque ela atualiza as entradas de saldo em estoque, ela atualiza principalmente a questão dos saldos em poder de terceiros, que é um negócio extremamente importante. O Alcimar comentou, inclusive, se você não reconhecê-lo num período de 180 dias, você tem a possibilidade de prorrogar por mais 180, caso essa devolução não venha a ser reconhecida dentro do bloco K, a Receita entende que foi uma venda e ela vai te cobrar todos os impostos inerentes com juros e correção, e os juros são pesados, tá? A área que faz projetos, que configura produtos, tem um papel importantíssimo, principalmente pela complexidade, né? E aí vem junto a área de projetos. A área de faturamento, né, de vendas, né, também é responsável pela contratação de serviços terceirizados. Então vejam só, faturamento é responsável, a área que a engenharia de produto é responsável bastante, recebedoria também, né? Aí vem, né, o pessoal que cuida de estoque, né, a gestão de estoque. Esses são os principais alvos da gestão do bloco K. Então, assim, ó, eles juntamente com o pessoal de controle de produção são os grandes responsáveis. Lógico, não é só eles, tá? Eles precisam do apoio de todas essas outras áreas, mas o fator de sucesso está principalmente na mão deles, porque eles detêm o maior conhecimento normalmente dessas áreas produtivas, tá? E a área de controle, né, de planejamento e controle de produção. Lembrando, né, que o estoque ele necessita sempre se apresentar, gente, de forma confiável, tá? Isso é fato, tá? Não tem como. O estoque precisa e deve estar apresentado sempre de forma confiável. Então, assim, ó, apontar produção em tempo real é uma recomendação, né? Muitas vezes o que acontece? As companhias fazem as requisições de material, buscam todo o material, já reconhecem, né, no estoque em processo todo esse material acoplado a uma ordem de produção e vão consumindo durante o processo produtivo. Ah, não posso fazer isso? Pode, né? Mas se possível, né, faça os apontamentos em tempo real. Produziu, requisita, baixa o estoque. Esse é o melhor dos mundos, tá, ok? Não gerar lançamentos e ajustes manuais, tá? Isso aí é uma outra situação bastante comum dentro das empresas e é alvo assim de bastante discordância, inclusive, né? Dentro das empresas, dentro das áreas relacionadas, mas agora a Receita ela vai vir com tudo em cima desses ajustes manuais, tá? Uma das linhas de produto chama esse lançamento de DIV, né? Transação diversa.
Por que não é recomendado, né, gerar lançamento manual? Porque como é que você vai comprovar a origem desse movimento? Eu fui lá e fiz um ajuste qualquer. Como é que você comprova? Qual é a nota que gerou essa entrada? Da onde vem esse lançamento? Dá uma impressão não muito agradável aos olhos da Receita ajuste manual. Então isso quer dizer que eu não posso mais fazer nenhum tipo de ajuste manual? Não, pelo contrário. Você pode fazer, desde que tenha isso muito bem documentado, né, muito bem registrado e consiga, né, apresentar e demonstrar para a Receita quando ela precisar, tá ok? Então isso é algo assim que demanda um olhar bastante apurado com relação à Receita Federal. Por quê? Ajuste manual sem comprovação é algo difícil de se explicar, gente. A manutenção das estruturas, né, é uma situação que nós vimos aí assim a questão da importância, né, de manter as estruturas atualizadas, normalizadas. Precisamos manter essas estruturas sempre em dia. Eu tive uma mudança na característica do meu produto, então coloque, né, como data de validade da tua estrutura, né, a data de término dela, a data igual, né, menor que a data de início da estrutura nova, por exemplo, né? Por quê? Porque a partir do momento em que você começa a produzir um outro tipo, né, uma outra composição para conceber o teu produto final, ele tem que estar reconhecido e demonstrado nos blocos acima. Se você deixar tanto o item novo quanto o item antigo na estrutura, um dos dois não vai aparecer no teu K235, por exemplo, que são os insumos da produção, e aí ele vai dar conflito na hora de validar contra o PVA. Manter a acuracidade dos estoques, tá? Isso é extremamente importante também, porque conforme o Alcimar já havia mencionado, e novamente aí vale a pena fazer um reforço nessa questão, o saldo final de um mês obrigatoriamente tem que ser igual ao saldo inicial do mês seguinte. O que isso quer dizer? Se eu terminei o mês 10 com 100 unidades, saldo final 100 unidades, obrigatoriamente o meu mês 11 tem que ter como saldo inicial a mesma quantidade. Não dá para eu terminar um mês com 100 unidades e começar o mês seguinte com 99 unidades, ou começar o mês seguinte com 101 unidades. Não dá, tem que terminar com 100 e começar com 100 o mês seguinte, porque senão eu vou ter divergência de informações, e isso acredito eu que a Receita vai observar, vai manter os olhos bastante acirrados em cima dessa situação. Então é importante cuidar muito com isso. Inventário. Eu faço inventário de estoques, né? Os inventários, eles são feitos, e como eu reconheço, né, como eu faço um inventário no bloco K? O inventário no bloco K, ele é feito através de um bloco chamado K280, né? Então assim, eu posso fazer um inventário no bloco K? Posso, mas lembrando que a correção, né, desse apontamento de inventário do bloco K, ele sempre tem que ficar dentro de 2 inventários cíclicos que eu faça no meu estoque, ok? Mais uma coisinha aqui que eu gostaria de alertar, né? A questão do fechamento, né, de estoques, né? É interessante também, depois que... uma coisa que é interessante fazer gera o bloco K depois de fechar o estoque. Por quê? Não posso gerar antes? Até pode, tá? Não tem problema nenhum em gerar o bloco K antes do fechamento. Hoje é dia 2, por exemplo, eu vou gerar do mês passado, mas eu não fiz o meu fechamento ainda. Você pode gerar, não tem nada que te impeça de gerá-lo. Por quê? Porque o bloco K, ele avalia sob a ótica da quantidade, ok? Como ele avalia sob a ótica da quantidade, ele não está levando em consideração valores, então meu fechamento não vai ter impacto sobre isso. Porém, quando o período está aberto, né, o que acontece? Em algum momento alguém pode ir lá e fazer algum
movimento de estoque nesse período ainda, né? Se você já gerou o arquivo, né, já gerou, já reconheceu, já fez a extração das informações, isso pode, né, distorcer, isso vai distorcer se você fizer alguma movimentação relativo à quantidade na entrega, né, do arquivo, porque o teu saldo vai mudar. E aí lembra aquela situação lá do saldo final igual ao saldo inicial? Aquele saldo não vai bater para algum produto se você fez uma movimentação num período, né, anterior, né, e já gerou o arquivo do bloco K. Então a recomendação é: gera o bloco K depois que você faz o fechamento, né? Por quê? Porque período fechado você não vai conseguir gerar nenhum tipo de movimentação, né? Mesmo que você queira, que você tente fazer algum tipo de movimentação num período fechado, nenhum sistema vai te permitir fazer isso. Então ele vai ficar mais íntegro, né? A integridade das informações vai ficar mais garantida. Tá ok? E procurar, né, atentar naquela questão das devoluções fora de período e tal. Não há necessidade de fazer reabertura, como eu já disse, né? Se você precisar fazer alguma devolução, já fechei, já fiz tudo, agora eu preciso fazer a devolução de material, né? Você pode fazer a devolução e lá nos registros, né, que eu já havia comentado com vocês, que é o K270 e o K275, você simplesmente diz qual é a quantidade que está sendo devolvida, informa o mês de competência e ele vai aceitar e vai fazer as baixas, né, no K220 normais e manter os saldos atualizados. Importante fazer essas movimentações sempre de forma correta para que os saldos fiquem condizentes, tá, gente? Bom, pessoal, o que eu tinha para colocar aí para os senhores, né, era isso, né? Com relação a prazos, né, nós estamos aí aos 55 do segundo tempo já, né? O pessoal da área de bebidas e fumo já está entregando, inclusive, os arquivos, né? Já está no mês que rege a entrega dos arquivos, vão entregar em janeiro. E os demais aí com faturamento acima de 300 milhões vão entregar a partir de janeiro dos quinais 10 a 32. O que eu tinha para colocar era isso, né? O prazo, né, tá bem apertado. Para quem não começou ainda, já está atrasado, bastante inclusive. E vamos lá que o prazo tá correndo e a sinalização aí, assim que a Receita pelo jeito não vai, acho, né, que não vai prorrogar a entrega dos registros. O máximo que pode acontecer é uma adequação de layout, uma redução de layout, mas eu acredito que não vai passar desse 2017 não, tá, gente? No mais, eu agradeço aí a atenção de todos. E agora a gente vai ficar aí para a questão do tira dúvidas. Eu vou voltar a palavra ao Alcimar aqui. Tem duas questões aqui, tá? Vou começar a responder ao Alcimar. Primeiro questionando com relação a disponibilizar material, tá? Esse material e os demais eventos, que a gente já fez vários eventos, tá? Desde acho que agosto, né, Odérico? Acho que agosto a gente já está fazendo eventos, então tem vários, cada mês foi 2 por mês, então tem vários eventos. Então nas comunidades @fiscal, tá? Se eu não me engano é @fiscal, vai ter lá o material disponibilizado, e esse aqui, assim que a gente concluir, a gente disponibiliza lá também. Tem outra questão aqui do William, sobre como a TOTVS irá captar a informação de materiais aplicados por terceiro, através de nota de entrada. Com certeza é através da nota de entrada, que é o lugar onde você vai ter, na verdade, a nota de retorno do beneficiamento. Essa nota de retorno que vai constar o material de terceiro. Agora, os detalhes de como vai pegar, seria bom você conversar na parte de produto, tá? Até avisando vocês, tá? Na quarta-feira teremos o bloco K Responde, tá? Esse bloco K Responde, a nossa área também vai participar, só que
vai ser um pouco menor que esse, a nossa parte de legislação, e vai ser focado para as linhas de produto. Então todas as linhas de produto, DataSul, Logix, Proteus, RM, vão estar fazendo. Então você procura no site do suporte, lá tem um banner lá que direciona você para a página também do Bloco K, e qualquer dúvida pode entrar em contato com o suporte também. Na quarta-feira vai ter um Bloco K Responde, e você pode fazer esse questionamento lá no Bloco K Responde da sua linha de produto, que eles vão estar preparados para responder. Mais uma questão aqui do Paulo. Caso o produto acabado seja composto de um mix que pode se alterar conforme a disponibilidade, ou seja, hoje o insumo usa insumo A, amanhã usa insumo B, para o mesmo produto, como informar isso no Bloco K? O Bloco K está preparado, tá? Item substituto, tá? Você vai definir uma estrutura básica para ele, do que é feito o teu produto, qual produto você utiliza mais, se é o insumo A ou o insumo B, e quando você trocar o insumo tem que usar o item substituto. Isso é um conceito que o próprio fisco definiu, tá? É dessa forma que eles estão esperando. Se você trocou o produto e o produto é diferente do que está na estrutura, é item substituto. Então você tem que informar isso. Alguns RPs tratam como item alternativo, mas assim, para o Bloco K o conceito é item substituto. Então você tem que traduzir isso, ver como é que trata dentro da tua linha de produto para trazer isso de forma correta para o Bloco K. Mas tem que apontar, tá? Trocou o produto, tem que apontar. E a estrutura do produto, só assim, para deixar bem claro, a estrutura do produto que você definiu em janeiro tem que ser a mesma em fevereiro, em março a mesma estrutura, ou seja, você definiu a estrutura, você não pode mudar, tá? Você só vai, se você mudou um componente ali temporariamente, você vai utilizar item substituto. O que você poderia mudar é se você melhorou o processo, se você melhorou o teu produto e você mudou a fórmula dele. Se você mudou a fórmula dele, aí sim você pode mudar a estrutura, mas uma vez mudada a estrutura, não pode voltar à estrutura que era antes. Então é dali para frente, é isso que tem que levar em consideração. Se trocou um produto, aí é item substituto. Outra questão aqui do Paulo com relação às perdas do processo, como deve ser apontado. Até eu já falei isso no início, tá? O Aldérico também comentou. As perdas, talvez até já tenha sido respondido, foi 15,40 que ele falou, né? Mas as perdas no processo produtivo é assim, tem duas perdas, vamos dizer assim. Perdas no processo produtivo, que você não vai mais utilizar aquele material que sobrou, vai virar lixo, não vai utilizar mais como matéria-prima. Isso você vai definir lá na estrutura do produto, no 0210. A hora que você definir o componente, você vai dizer qual a perda no processo produtivo. Como você vai levantar essa perda? Essa perda não é tão simples assim, tá? Tem que envolver áreas de engenharia, pegar as áreas envolvidas no processo para definir um período para que esse percentual seja assertivo, 6 meses, 1 ano. Se for um produto sazonal, por exemplo, que no verão consome mais, no inverno consome menos, vai dar uma perda maior, no inverno dá uma perda maior, no verão dá uma perda menor, já tem que considerar isso na média também, tá? Tem que pelo menos considerar 1 ano. Pode ter situações que tem que considerar mais, mas cada caso é um caso. Tem uma questão aqui bem longa até do William, tá? Eu vou resumir ela. Na verdade, pelo que eu entendi aqui, ele tem um produto que num estabelecimento é utilizado, tem um tipo, por exemplo, matéria-prima, no outro estabelecimento ele é outro tipo, que pode ser produto acabado, etc. Como o Bloco K é gerado por estabelecimento, cada estabelecimento você vai classificar o item conforme a sua aplicabilidade, tá? Aí tem que verificar na linha de produto se tem alguma restrição, se tem alguma orientação com relação a isso, tá? Mas você vai gerar o SPED fiscal por estabelecimento e o Bloco K também por estabelecimento. Então é o comportamento daquele produto dentro do estabelecimento. Se o teu produto dentro do próprio estabelecimento ele é utilizado como matéria-prima e também é utilizado como, por exemplo, produto para revenda, você vai classificar ele
no produto que você mais utiliza, o que tiver mais ocorrência. Eu utilizo sempre como matéria-prima, então eu vou classificar ele como matéria-prima. Nada impede de você vender a tua matéria-prima, tá? Então não tem nenhum impedimento. Você classifica ele como matéria-prima e você esporadicamente pode vender ele numa nota fiscal de saída, e você vai justificar a saída com a baixa do estoque com a tua nota fiscal de saída. Tem um questionamento aqui sobre o inventário do Marcos, tá? Como será apontado o inventário cíclico, etc. A sugestão para você questionar isso na linha de produto, tá? Porque o inventário em si não muda, só que cada linha de produto tem uma forma de tratar, uma forma de ler. Então é melhor consultar a linha de produto para que você faça da forma correta e gere de forma correta dentro do bloco K. Outra questão aqui do Tomás: a estrutura de produto, vocês falam, será pelo cadastro da estrutura ou pelo movimento da requisição? Dependendo do sistema, tem sistemas que dão várias opções, vai mais que uma opção, tá? E outros sistemas não. Então você tem que avaliar, é uma questão também técnica aqui, tem que verificar cada sua linha de produto. E uma situação que, para deixar claro para vocês, se o produto de vocês der mais que uma opção para você gerar, eu gero pela estrutura, gero para o consumo da ordem, sei lá, outra forma de gerar, vocês vão ter que avaliar o teu produto por assim, vai ter que escolher a opção que não gera diferença na estrutura. Então, se você às vezes consome um item, às vezes consome outro, se você gerar pelo consumo da ordem, não vai funcionar no teu no caso de uma empresa que tem variação no consumo. Teria que gerar pela estrutura. Aí cada empresa vai avaliar e o que vai levar em consideração. A minha estrutura não pode sofrer variação. Se eu gerei em janeiro que ele é feito de A, B e C, em fevereiro ele tem que ser feito de A, B e C. Então você vai avaliar as opções que o teu sistema traz para pegar a opção que não gere movimentação, não gere alteração na estrutura, que gere uma estabilidade na estrutura. Geralmente os sistemas dão mais que uma opção, porque eles não atendem um único segmento, eles atendem vários segmentos. Então cada segmento tem uma forma de tratar e uma forma de gerenciar. Então por isso que alguns sistemas, algumas linhas, alguns RPs dão mais que uma opção para gerar a estrutura. Então na verdade você tem que avaliar a forma de gerar que não gere alteração na tua empresa. Na verdade você tem que ser por empresa. Você vai ter que avaliar isso e escolher a forma correta. Tem uma questão aqui do Tracy Silva da Unimed. Segundo eles, foram numa palestra sobre o bloco K, tá? E falaram para eles que eles informaram que a Unimed estaria obrigado a enviar o bloco K. Pelo que eu vi, eles estão em dúvida nisso, se estão obrigados ou não. Na verdade, assim, você tem que verificar até com o pessoal do fiscal, tá? Primeira pergunta: vocês estão obrigados a entregar o bloco K hoje? Entregar o bloco K hoje em papel? Se estiver obrigado a entregar o bloco K em papel, você automaticamente está obrigado a entregar o bloco K de forma digital, tá? Outros pontos que tem que avaliar: você é contribuinte de IPI, você está classificado como indústria, equiparado à indústria ou atacadista? Se você não tiver classificado como atacadista, indústria ou equiparado à indústria, provavelmente você não está obrigado a entregar o bloco K, tá? Dá uma olhada no regulamento de IPI do artigo 1º ao 9º, que lá tá os enquadramentos, tá? Então você tem que verificar se você está obrigado ou não a entregar o bloco K. Se mesmo assim você não conseguir esclarecer, entre em contato com o Fale Conosco, né? E questione se está obrigado ou não a entregar o bloco K. Assim, avaliando assim a grosso modo, fica difícil a gente afirmar se você está obrigado ou não, mas eu aconselho você dar uma pesquisada, ter alguns exercícios que eu já falei, né? Contribuinte de IPI, se não for
Aí tem que ver se é atacadista. Se não for atacadista, aí provavelmente não vai estar obrigado, né? Dá uma olhada no regulamento de IPI se alguma operação de vocês se enquadram. Tem que considerar também o equiparado à indústria, que de repente a operação de vocês não se enquadra, mas tem algum processo que vocês façam que é caracterizado como industrialização. Caso não for classificado, vocês não tiverem industrialização e não entregavam em papel, não estão obrigados a entregar o bloco K. Tem uma questão sobre do Jefferson aqui, tá? Caso eu tenha um item na estrutura, mas ela não baixa estoque, não está parametrizado para baixar estoque, mas somente como informativo. A baixa é via requisição. Como fazer isso? Tá bem estranho essa situação. Se baixa pela requisição, em tese baixa estoque, tá? Mas eu não vou me prolongar aí. A sugestão aqui é para você falar com a sua linha de produto, tá? Então, conversar com a linha de produto, que pode ter alguma particularidade que eu desconheço, né? E conversa com eles como você vai gerar esse produto dentro do bloco K. Tá? O que me chamou a atenção aqui é que você falou que ele baixa pela requisição. Se baixa pela requisição, em tese ele baixaria estoque, aí iria para o bloco K. Mas dá uma conversada com a linha de produto para ver certinho, caso tenha alguma particularidade que a gente não conheça. Tem uma questão da Rosmaria aqui, material que compramos e tomamos crédito dos impostos, mas não fazem parte da estrutura do produto. Como fazendo a baixa? Como tratar a baixa? Se vocês compram, não faz parte da estrutura, provavelmente não é consumido no processo produtivo, então provavelmente vai sair com nota fiscal. Aí a baixa deve sair com nota fiscal, tá, da empresa. Então a baixa necessariamente não é somente pela parte de produção, tá? Você vai ter materiais, por exemplo, você compra matéria-prima, você utiliza essa matéria-prima na tua produção, baixa pela produção, e você vende a tua matéria-prima também, então você vai baixar por nota fiscal. Então assim, qualquer saída da empresa, ou vai ser por nota ou pela produção, vai gerar baixa. Então você tem que ter uma comprovação dessa baixa, ou é nota ou requisição. Tem outra questão aqui do produto Logix, do Cristiano, tá? A sugestão é que ele faça esse questionamento na quarta-feira, tá? E daí o pessoal vai responder para você. Tem dois questionamentos aqui do Cristiano, mas eu acho que é só uma continuação da questão dele. Pelo que eu entendi, aí é uma dúvida com relação à linha de produto do Logix, tá? Aí a sugestão é que você converse na quarta-feira, que na quarta-feira vai ter uma apresentação, assim, só a título de curiosidade para vocês, apresentação breve nossa, tá? Da área de consultoria, o Aldérico não participa nessa. E em seguida vai entrar um especialista da linha de produto já explicando como tratar o bloco K dentro da linha de produto. Aí vamos dizer assim, a última chance de 2016, né, de vocês tirarem dúvidas. Então tem que aproveitar, e quarta-feira e também é um especialista por linha de produto. Então vai ter uma pessoa da consultoria falando a parte fiscal, né? E um especialista de cada linha de produto. Então vai ser quem conhece mesmo como fez o bloco K dentro da linha de produto que vai estar atendendo vocês. Então é uma boa oportunidade aí que se você na página de suporte, tá? Tem na página de suporte tem deixa eu só pegar aqui, tem um blog lá, vocês vão conseguir, vocês conseguem acessar e pegar o caminho. Só pessoal, na área de suporte aqui, ó, deixa eu só compartilhar a tela para vocês. Na página de suporte, tá? Deixa eu só minimizar aqui. Tem esses blogs aqui, tá? Esses banners, tá aqui, ó. Participe do webinar do bloco K. É só clicar aqui, tá? Eu não vou clicar. Ele vai trazer mais informações do bloco K e você vai conseguir acessar onde você consegue fazer a inscrição, tá? É no suporte.tots.com. Você é o site que vocês acessam normalmente. No lado direito ele tem vários banners, tá? Você vai navegar por eles aqui, ó. E você vai chegar no bloco K. Acho que é 5 ou 6 que tem. Aqui, ó, esse aqui, ó, participe do webinar do bloco K responde. Esse evento vai ser quarta-feira. O William tá pedindo aqui só para repetir a resposta dele. William, até eu já tinha visto isso que você passou, tá? Você tá perguntando ali se você pode mudar
mudar o tipo de produto, né? Entendo que não, tá? Porque o tipo de produto, uma vez definido, você não altera mais, tá? Por isso que eu falei, você tem que definir a linha de produto, o tipo de produto por estabelecimento, tá? E conforme for aplicar aquele produto dentro do estabelecimento. E por sugestão, tá? Verifique que a linha de produto DataSul, Logix, ver se tem alguma particularidade com relação a isso, se tem algum cadastro único, porque em tese o cadastro, você teria que ter o cadastro por estabelecimento para conseguir atender dessa forma, tá? Então dá uma conversada com a linha de produto também, mas assim, em tese você não poderia mudar, você definiu ele como tipo de produto, por exemplo 01, tem que ser 01. Se você precisar mudar para 03, não, você não vai mudar para 03, você vai manter 01. Outro ponto que tem que levar em consideração também é assim, aonde que eu tenho que gerar esse produto dentro do bloco A? Qual registro? Eu tenho que gerar no K230. Se eu tenho que gerar no K230, ele tem que ser o tipo produto em processo ou produto acabado. Se ele for diferente disso, você vai ter problema para gerar dentro do... o PVA não vai aceitar. Então tem isso que você tem que levar em consideração também, tá? Tem uma questão aqui do Thomas sobre item fantasma, tá? Eu sei o que é, eu sei o que ele está falando, mas a sugestão é para ele conversar com a linha de produto, tá? A linha de produto vai saber responder melhor aí como é que é tratado isso dentro do produto, tá? A questão do William, acredito que eu já respondi, tá? Mas a sugestão, William, é que você faça esse questionamento também, tá? Já formule ele, já questione ele na quarta-feira, tá? Porque tem que ver se tem alguma restrição, alguma particularidade da tua linha de produto, a linha de produto que você utiliza, para evitar qualquer problema, tá? Então, assim, em tese não poderia haver, não poderia alterar o tipo de produto, mas converse com a tua linha de produto para ver qual orientação que eles vão fazer, tá? Ver se tem alguma restrição. O teu caso aqui é bem interessante. Eu entendi o teu questionamento e aconselho você questionar também a linha de produto, tá? Pega essa questão, se você puder participar na quarta-feira, é bem importante para você, tá? Você ou alguém que conheça essa mesma situação, participe, verifique qual linha de produto te atenda, participa e faça esse questionamento lá também, tá? Só para ver como é que vai ser a resposta dentro da linha de produto, para evitar qualquer problema e qualquer contratempo quando você estiver gerando o bloco K. Aí você já decide o que você vai fazer. Pessoal, eu e o Aldérico agradecemos a todos pela presença, tá? Pelo tempo que vocês dispensaram para nós, né? Uma boa tarde a todos e até a próxima.